Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Baru, sou o fundador do canal Visão Judaica. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês mais um tema para reflexão a respeito de um ensinamento dado pelos sábios do povo judeu. É a respeito de julgar as pessoas. Vamos tentar entender isso dentro de uma visão judaica. Eu volto em 5 segundos depois da vinheta. Bem, pessoal, os sábios do povo judeu, eles ensinam, obviamente, que nenhum ser humano está preparado para julgar o seu semelhante. Por uma simples razão, porque nós, seres humanos, criaturas de Deus, nós somos limitados. Tudo em nós, Deus colocou limitações. Colocou limitação no nosso intelecto, nas nossas ações, na nossa disposição física. Enfim, somos limitados. Inclusive na visão, assim, como é que eu digo, na visão física mesmo. Você olha em direção a qualquer coisa, a tua vista alcança até uma certa altura, depois você não consegue ver mais. E ao contrário de nós, o nosso Criador, ele é o único ser, se é que eu posso chamar ele de ser. Porque quando eu digo ser, eu já estou humilhando ele, né? Porque ser um ser é pouco para ele. Ele cria os seres. Então só ele tem a visão completa, a visão cheia. Logo, só ele pode julgar, porque ele vê tudo. Vê o antes, o durante e o depois. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma história para ilustrar esse ensinamento. Essa história aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, em um determinado país da Europa. Havia nesse país 2 amigos, bem diferentes um do outro. Um era muito rico e o outro era muito pobre. E o amigo rico, querendo demonstrar a sua consideração, o seu respeito pelo seu amigo pobre, ele resolveu doar para o seu amigo uma moeda chamada Napoleão. Uma moeda que na época ela tinha um grande valor. Era um valor tão grande que se uma família tivesse um Napoleão, essa família poderia viver o resto da sua vida de forma bem regalada. Só que essa moeda tinha um detalhe interessante. Ela era bem parecida com uma moeda de 10 centavos. Ok, então o amigo pobre ganhou essa moeda, foi todo feliz para casa, né? Compartilhou com sua esposa. E como eles eram muito pobres, não tinham nem cofre para guardar, ele deixou a moeda em cima do armário. Acontece que esse casal, eles tinham um filho. E vocês sabem, né? Criança gosta de mexer, gosta de vasculhar a casa, subir em cadeiras. Enfim, gosta de explorar o ambiente onde eles vivem. Não demorou muito, o menino encontrou a moeda em cima do armário e quando ele viu, ele falou: opa, achei uma moeda. Então ele pegou aquela moeda e foi para o mercadinho que havia próximo à casa deles. E ele comprou o seu chocolate e voltou para casa. Quando chegou em casa, a sua mãe falou: que chocolate é esse? Aí o menino respondeu: eu comprei. Mas como que você comprou se você não tinha dinheiro? O menino falou: tinha sim, eu achei uma moeda em cima do armário, fui lá e comprei o chocolate. Quando o menino falou isso, a mulher quase desmaiou, né? Aí, quando o marido chegou, ela contou para o marido ficou enfurecido, ficou doido, né? Pegou o menino pela mão e falou: vamos lá no mercado. Se dirigiram até o mercado e o pai do garoto já começou a dizer coisas horríveis para o dono do mercado. Seu vagabundo, seu espertalhão, seu ladrão.
e foi fazendo aquele monte de acusação. Você enganou meu filho, você roubou Napoleão dele. Foi nessa hora que o dono do mercado falou: peraí, alguma coisa está errada, não tem Napoleão nenhum. O menino chegou aqui com uma moeda de 10 centavos, pediu um chocolate e eu dei para ele. Porém, o pai do menino não acreditava de jeito nenhum no dono do mercado. E ele acabou levando o dono do mercado para a corte. Quando chegou o dia do julgamento, o pai do menino chegou com a mesma argumentação. Esse homem roubou Napoleão do meu filho, ele é ladrão, esse homem não vale nada e tal, e o juiz só ouvindo. Porém, o juiz cauteloso disse para o pai do menino: olha, eu entendo que está todas as tendências contra o dono do mercado. Porém, se não houver uma prova cabal, eu não posso condená-lo. Nessa hora ele perguntou para o dono do mercado: você jura que você não tomou posse do Napoleão? Você é capaz de jurar? Porém, nessa hora, o pai do menino, que conhecia a Torá, ele sabia da gravidade de um juramento em vão. Então ele ergueu a mão e falou para o juiz: doutor, eu dispenso esse homem de fazer o juramento, porque eu sei da gravidade de um juramento perante a Torá. Então ele não precisa fazer esse juramento. Aí o juiz falou: então eu não posso condená-lo, embora as evidências estejam todas contra ele, eu ainda assim não posso condená-lo por falta de provas. Então o assunto ficou encerrado assim. O pai do menino perdeu o Napoleão, a história morreu aí. Porém, aí que entra a moral da história. A fama de ladrão, a fama de mau caráter, de uma pessoa sem moral, ela espalhou pela região. E ninguém mais entrava no mercado para fazer compra. O dono do mercado acabou, com o tempo, falindo, né? Teve que fechar o mercado porque não tinha mais freguês. E ele se acabou. Foi como se o pai do menino tivesse assassinado o dono do mercado. Acabou com a vida dele. Ok. O tempo passou, né? Muitos anos depois, o pai do menino recebeu uma carta. E dentro dessa carta tinha um Napoleão. E a carta dizia assim: olha, você não me conhece, mas eu conheço muito bem você. Há alguns anos atrás, eu andava pela rua e eu vi o seu filho com um Napoleão. Perguntei para o seu filho: o que você vai comprar com isso? Ele disse: eu vou comprar um chocolate. Aí então eu consegui argumentar com o menino e acabei dando outra moeda para o menino e me apossei do Napoleão. Eu fiz isso porque a minha esposa se encontrava muito doente, precisando de tratamento, questão de vida ou morte. Então eu pedi perdão para Deus. Eu peço que vocês me desculpem, me perdoem, mas eu não tinha o que fazer na época. Quando o pai do menino leu isso, ele quase infartou. Na hora ele pensou: meu Deus, o que eu fiz com o dono do mercado? Acabei com a vida dele, sendo que ele era um homem inocente. Então essa história acaba aqui e acho que não tem nem o que interpretar. Essa história ilustra perfeitamente o ensinamento judaico. O que nós podemos observar? Que um homem com a visão limitada, como eu já disse no início do vídeo, ele quis fazer o julgamento. Você veja então que nós, seres humanos, não temos condição de julgar ninguém, não temos a visão, não temos o preparo. Por isso a função de julgar alguém pertence ao nosso Criador somente.
Bem, pessoal, a história termina aqui. Se você gostou, por gentileza, deixe seu like. Se for possível, se inscreva no canal. E se não for pedir muito, compartilhe com os seus amigos. E não esqueça de tocar o sininho para que você receba as novas notificações do canal. Shalom, shalom. Até a próxima.